Olá pessoal, tudo bem? Prazer poder falar com vocês depois de tanto tempo, né? Nós estamos aí iniciando aí um novo projeto, aulas online, videoaulas, enfim, são as formas que nós encontramos aí para poder oferecer um ensino de qualidade, uma formação acadêmica efetiva para vocês. E, obviamente, sem muitas delongas, nós iremos aí, desde já, iniciar o nosso conteúdo. A nossa temática é urbanização mundial. Antes de qualquer coisa, eu quero iniciar com uma reflexão aí. Vocês olhem aí essa imagem bonita no primeiro slide. Uma imagem que fala de Los Angeles, né, na Califórnia, nos Estados Unidos. É uma imagem de 2018, né, no centro de Los Angeles. Você veja aí, toda uma forma de um planejamento urbano, característico de um país desenvolvido. Do outro lado, aí a imagem à esquerda, no mesmo slide, você vai ver a imagem, né, de Maharashtra, na Índia, né, em Mumbai. Você vai ver aí que há também, né, algumas características de país desenvolvido, mas a presença aí de um crescimento urbano desordenado, as favelas, bem próximo aí dos centros urbanos. E aí é muito importante para vocês já começarem a refletir sobre o contexto dessa aula. Por que disso? Por que apresenta essa característica? Né? Então, isso é muito importante, para que vocês possam ter essa clareza. Bom, dando continuidade, eu quero que vocês percebam aí quais são, né, qual a competência, qual a habilidade, qual o conteúdo que nós iremos trabalhar. Gente, no primeiro momento aí, eu quero que você entenda que o conteúdo é o espaço urbano e a urbanização. Módulo 7, capítulo 20, lá do nosso material marista. Isso é muito importante. Você tem que ter, né, esse controle, você tem que ter essa percepção aí de que nós estamos trabalhando um conteúdo dentro do nosso material didático. E a habilidade é compreender os aspectos histórico, político e econômico que contribuíram para o desenvolvimento urbano nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Lembrando que quando eu falo país em desenvolvimento, estou falando naqueles países que primam, né, pelo desenvolvimento industrial, econômico e social, que está envolvido entre eles aí os industrializados tardios e os agrários também, tem uma economia agroexportadora. E aí nós temos a outra habilidade que vai ser analisar a estrutura e funcionamento da rede urbana nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Então esse é o propósito nosso aí. No final dessa aula, esses aspectos históricos, políticos, tem que ficar muito claro. Gente, essa videoaula vai estar no Marista 3.0. Quando você adentrar no Marista 3.0, você vai ver toda uma estruturazinha da aula. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, as atividades propostas. Então, fiquem atentos, desenvolvam essas atividades e cumpram os prazos estabelecidos. E essas atividades elas apresentam um prazo para serem feitas, tá bom? Bom, então vamos lá. Urbanização nos países desenvolvidos. Quando é que ocorre a urbanização? Primeiramente, que vocês entendam que o processo de urbanização ocorre definitivamente quando a população urbana, né, passa a ter um crescimento superior ao crescimento da população no campo. Isso daí que a gente chama-se de urbanização. Então, percebeu que na cidade o crescimento populacional é superior ao crescimento ocorrido no campo, verifica aí já o processo de urbanização. Mas vamos entender direitinho o processo histórico da urbanização. E aqui fica claro para vocês que o principal fator aí responsável pelo processo de urbanização foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial do século XVIII ela foi muito importante porque a partir daí começa a surgir algo que as cidades nunca tinham vivido. Eu não estou dizendo que não existiam cidades, vejam bem, já existiam cidades e nós temos escrito cidade há mais de 5.000 anos antes de Cristo, só para você ter ideia. E onde surgiam essas cidades? As cidades surgiam próximo aos grandes rios. Você tem aí as cidades que surgiram próximo do rio Indo, nós temos cidades que surgiram perto do rio Nilo, né? O rio Tigre, o rio Eufrates. Então vejam que
o surgimento de cidades sempre ocorreram, né? Todavia, dentro de uma proposta urbanizada, dentro de uma cidade que começa a oferecer outras ofertas de serviço, outra infraestrutura, ela passa a ter mesmo uma incidência, uma ocorrência a partir da primeira revolução industrial. Bom, esses processos nos países envolvidos começam a ocorrer na primeira revolução industrial do século XVIII e vai até a segunda metade aí do século XX. Olha só o processo, 200 anos de desenvolvimento, né, urbano, do processo de urbanização nos países envolvidos. Mas qual outro aspecto histórico contribuiu para isso? A oferta de emprego. Você começa a perceber que essas cidades elas passam a ter uma infraestrutura adequada, e à medida que essa infraestrutura surge a oferta de emprego. E aí as pessoas que estavam no campo, que estavam na zona rural, começam a migrar para estas cidades. Esse deslocamento de pessoas que saem do campo para a cidade tem um nome. Que nome é esse? Vamos lá? Êxodo rural. É o deslocamento, é a migração de pessoas do campo para as cidades. Então, posso elencar aí que o êxodo rural também é um fator que contribuiu para o processo de urbanização. Sim, sem dúvida alguma eu posso categoricamente afirmar isto. Bom, mas vamos de fato analisar as características, né, da urbanização nos países desenvolvidos. Como é que ocorre isso? Primeiramente, eu quero que vocês entendam que dentro dos países desenvolvidos, todos eles apresentam um índice de urbanização superior a 90%. Alguns países envolvidos chegam a ter um índice de urbanização de 100%. E aí eu quero que vocês entendam. Ter um país com índice de urbanização 100% não significa que nós não tenhamos um modo de vida rural nessas áreas urbanas. São coisas que a gente vai explicar nos próximos slides, no próximo momento, o que é o modo de vida urbano e rural, o que é ser totalmente rural, o que é ser totalmente urbano. Alguns países já caracterizam-se hoje, como a Coreia do Sul, um país 100% urbano. O Vaticano é um país 100% urbano. Repito, não significa que não apresente características rurais dentro desses países mencionados agora. Bom, só que esse processo de urbanização nos países envolvidos ocorreu de forma lenta, ocorreu de forma planejada e bem distribuída. Houve uma preocupação desse crescimento urbano nesses países envolvidos. Imagine o quanto que isso é importante, ter um planejamento no crescimento das cidades. Porque nós sabemos que muitos problemas que surgem nas cidades são oriundos de um mau planejamento. É por isso que os países desenvolvidos apresentam menos problemas no que diz respeito, né, ao processo de urbanização de que os países subdesenvolvidos que nós iremos trabalhar logo logo. Bom, o que eu quero que vocês entendam é que as cidades nos países desenvolvidos elas são muito mais inteligentes e atendem melhor às necessidades da população. Quando eu digo que são mais inteligentes, porque houve um planejamento urbano para atender às necessidades da população. Bom, mas eu quero que vocês entendam que nos países envolvidos a tendência é que o índice de urbanização aumente, mas aumente de forma mais lenta. Ou seja, a tendência é estabilizar o crescimento. Enquanto em alguns países em desenvolvimento o crescimento urbano é intenso, devido ao processo de desenvolvimento industrial que algumas cidades nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento estão obtendo, nos países desenvolvidos, as cidades elas já apresentam um nível de desenvolvimento social, tecnológico, de infraestrutura, como logística, transporte, serviço, tão significativo que o processo de urbanização ele ocorre constantemente, mas lá nos países envolvidos ocorre de forma mais lenta. E muito importante deixar isso claro para vocês. Bom, e aí eu quero que vocês entendam a diferença aí, algumas características que ocorreram, né, na urbanização dos países em desenvolvimento. Primeiro, os países em desenvolvimento, alguns hoje considerados países emergentes, que são países subdesenvolvidos, industrializados, eles começam o processo de urbanização intenso, significativo, a partir da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma diferença. Os países envolvidos, pós-revolução industrial, primeira revolução. Os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento passam a ter efetivamente, a partir
da Segunda Guerra Mundial. Um grande exemplo aí o Brasil, apesar de ter começado com Getúlio Vargas a partir de 30, 40, o Brasil tornou-se urbano mesmo já após a Segunda Guerra Mundial. E aí outros países também latinos, né? Alguns países da Ásia começaram seu processo de urbanização, né? Efetivamente a partir da Segunda Guerra Mundial. Só que a forma em que esse processo de urbanização, né, ocorreu nos países em desenvolvimento foi uma forma diferente, uma forma muito rápida. Lembra que eu falei que nos países subdesenvolvidos era lenta? Aqui é muito rápido. Lembra que eu falei que ela era planejada? Aqui não houve planejamento. Então foi um crescimento desordenado. E aí eu quero já que vocês comecem a pensar. Imaginem você aí na sua casa, que tem uma casa com uma estrutura, né, de 3 quartos, 2 banheiros e para 5 pessoas. Atende perfeitamente. Agora imagine, vocês, né, seus pais pegam essa casa e alugam no período de férias, né, para 15 pessoas. A sua casa não foi feita para ter uma estrutura para aguentar 15 pessoas, e sim 5. Então, certamente vai ter congestionamento na hora do banho, na hora de fazer sua higienização bucal. Né? Por quê? Por causa a cozinha, a pessoa cozinhava para 5 pessoas, tem que ter uma estrutura lá para 15 pessoas agora. Então vai virar um caos a administração, a gestão dessa casa. Da mesma forma são as cidades. As cidades são planejadas para obter e obedecer, né, um rito. E aí, de uma hora para outra, você começa a ter um fluxo migratório, um êxodo rural intenso, não planejado, crescimento urbano desordenado. Veja só, aconteceu um inchaço, um caos. O trânsito não foi suficiente para comportar, não foi planejado para comportar. Os crescimentos verticais também começaram a surgir. O que eu quero dizer com isso? É que em uma única pequena área você constrói grandes edifícios. Então, se você não planejar, não criar estacionamento adequado, vai ter um congestionamento maior. Se você não criar ali perto, né, uma estrutura para prestação de serviço, de supermercados, etc., você acaba tendo uma série de problemas. E isso daí faz com que o setor terciário sofra um processo de hipertrofia. Né? Então, veja que o crescimento das cidades gerou no setor terciário uma hipertrofia. E por que eu falo setor terciário? É porque vocês sabem que a migração ocorreu devido à automação. Ou seja, à medida que a indústria começa a utilizar mais a máquina em substituindo a mão de obra humana, à medida que o campo também começa a utilizar mais mão de obra, né, das máquinas, a mão da máquina de que os serviços produzidos pela mão de obra humana, você começa a ter o que? Uma substituição. As pessoas vão para a cidade, ela não consegue comportar essa mão de obra toda que chegou, e aí começa a ir para o terceiro setor, que eu já trabalhei com vocês em outros momentos, o terceiro setor e até mesmo o setor terciário, que é os serviços, bancos, transporte, né, os servidores públicos, prestadores de serviços como um todo, todos eles compõem aí o chamado setor terciário. E é um setor que ele absorve a mão de obra desempregada, vindo do campo, por causa da chegada da máquina lá, e a mão de obra desocupada, desempregada, vindo dos centros urbanos, também em decorrência da substituição da máquina pelo homem na produção. Então, vejam aí o que acontece nos países em desenvolvimento, os problemas que certamente nós teremos. E aí, eu quero que vocês façam uma leitura comigo, né, das regiões no mundo e a taxa de urbanização, o processo em 1950 e 2014. Você tem aqui a região da África, né, o continente africano. Em 1950, 14% era urbano. Em 2014, já era 40% urbano. O que eu quero que você entenda aí? Que houve um crescimento gigantesco. Em que? Em 64 anos. Hoje a África é totalmente urbana, 56% aproximadamente, 55,9% exatamente. A Ásia também tinha 17%, hoje é 47,8%. Quando eu falo em 2050, perdão, é importante deixar claro que essa
Essa projeção é 1950, 2014 e 2050. O continente africano hoje é rural. O continente asiático é rural. Em 2050, que a África terá, né, 56% da população vivendo na área urbana. Da mesma forma, nós temos aí em 2050 o continente asiático tendo uma taxa aí de 64,2%. Os demais, Europa, América Latina, América do Norte, Oceania, já de fato são, né, continentes urbanos, quer dizer, a maior parte da população são urbanas. E a população mundial hoje? A população mundial hoje já é predominantemente urbana. Né? 2014 era 53,6%. Em 2050 vai ser 66,4%. Então a tendência é que nós tenhamos aí um crescimento de urbanização. É por isso que eu digo que ela é sempre constante. Tudo bem? Bem, pessoal, a gente vai encerrar essa parte da aula agora. Fiquem atentos, nós teremos uma outra parte da aula para complementar o entendimento de vocês quando a gente fala em urbanização mundial nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento. Tudo bem? Pessoal, dá tchau para mim. Vai lá, pessoal, dá tchau para mim. Um abraço, tchau!